Olá, a meditação nessa linda noite é sobre a vida do apóstolo Paulo. Deus me deu de escrever toda a trajetória do apóstolo Paulo, desde quando ele era Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja de Cristo, até ele se tornar o apóstolo Paulo e está escrevendo a sua última carta na prisão em Roma. E tenho certeza que Deus falará ao seu coração e todos nós seremos edificados, pois teremos a convicção que a vida de um verdadeiro cristão está muito longe de ser um parque de diversão. A história do apóstolo Paulo de um ângulo diferente. Eu sou conhecido hoje como Paulo. Estou na minha segunda prisão em Roma e tentando terminar agora a minha última carta a Timóteo. Pois aqui nessa masmorra fria, suja, somente o Espírito de Deus me visita, me consola, me fortalece e me aquece. Mas antes, eu quero me apresentar a vocês. A minha história começa quando eu era conhecido como Saulo e vivia muitos anos atrás na cidade de Tarso. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Devido toda essa descendência, meus pais me enviaram jovem para Jerusalém, para estudar com Gamaliel. Pois o desejo deles, dos meus pais, é que eu me tornasse um grande rabino, um grande mestre, um professor do judaísmo. Saí então com destino a Jerusalém, com esse objetivo de expressar muito bem a fé, a Deus e as convicções dos meus pais. Eu fui então crescendo pouco a pouco, com muito esforço, com muito estudo e também com muita determinação. E até confesso a vocês que me tornei muito culto. Já conseguia ler e falar o grego, que era a língua universal usada em todas as camadas sociais na minha época. Neste tempo, eu não era nada pacato, tinha a força de um poderoso leão que saltava sobre aqueles que, ao meu entender, se opunham a Deus. E comecei então a assolar, a perseguir um povo denominado cristãos, e devastei muitos que se diziam discípulos de Jesus em Jerusalém. Confesso envergonhado a vocês que nesse tempo meus valores eram medíocres. Eu era, na verdade, um assassino. Era um homem destruidor e perverso. E dei muitos votos para a morte dos cristãos. Inclusive, em diversas sinagogas, eu entrava e obrigava os cristãos a blasfemar contra Deus, dando a eles um intimato: ou você nega Jesus, ou eu te mato. Mas confesso que bem no fundo do meu coração eu tinha um certo vazio, que até me incomodava, sabe? Era como se algo gritasse dentro de mim, mas eu não conseguia entender o que aquelas palavras diziam. Mas um dia eu estava em um cavalo, indo em uma viagem pelo caminho de Damasco, quando subitamente me cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Era uma luz muito forte, sabe? Nunca eu tinha visto uma luz assim. Então eu não aguentei aquele poder e imediatamente eu caí no chão. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu, sem entender nada, perguntei: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Confesso que mesmo sem entender, fiquei trêmulo. Mas eu não era o único que escutava aquela voz. Todos meus amigos que ali estavam, escutavam e estavam espantados porque não viam ninguém. Quando eu me levantei, que aflição eu estava. Eu não enxergava nada. Mas hoje, sabe, hoje eu confesso a vocês, hoje eu entendo que é quando fechamos os olhos para o mundo
que realmente enxergamos a Deus. Mas naquele momento, imaginem vocês, eu estava com muito medo, estava apavorado, na verdade, eu estava desesperado. Me levaram então para a casa de um homem chamado Judas, na rua direita em Damasco. Chegando lá, não parei de orar e jejuar, e isso já tinha 3 dias. E confesso a vocês que aquele vazio, aquela voz que falava dentro de mim, agora eu começava a entender, ela começava a ficar mais clara. E eu começava a entender tudo aquilo que sempre falou dentro do meu coração. Porém, eu me recordo, eu só pedi a Deus misericórdia. Então eu escutei uma voz dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que tu recobres a visão e fique cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos meus olhos umas escamas e eu recuperei a minha visão. Nossa, que alegria estava no meu coração! Eu me levantei depressa e pedi para ser batizado. Imediatamente eu senti um poder sobrenatural em mim, que me trazia força, me trazia direção e paz. Por certo, era o Espírito Santo de Deus que habitava em mim. Então, guiado pelo Espírito Santo, comecei a pregar em Damasco. Eu gritei: Jesus é o Filho de Deus! Jesus é Cristo! Foi uma grande confusão naquele lugar. Imaginem vocês, eu já estava com um ofício para destruir todos que proferissem ser cristãos. E ali estava agora os defendendo. Na verdade, agora eu era um cristão. Então eu observava ao meu redor muitos ruídos, muitas pessoas cochichando e dizendo: ele está maluco, ele só pode estar doido. E quanto mais eles falavam, eles cochichavam, eu pregava: Jesus é Cristo! E os judeus eram todos confusos. Eu estava me esquecendo. Ocorreu a conversão dentro do meu coração, sim, isso é verdade. Mas eu precisava entender muitas coisas que estavam confusas em minha mente. Pensem vocês, todos os meus aprendizados estavam por terra agora. Eu precisava organizar melhor o meu pensamento. Então eu fui para a região da Arábia e fiquei ali meditando na palavra de Deus por 3 anos. Comecei a entender toda a revelação de Deus e percebi então que o Jesus que eu tanto persegui, de fato era o Messias. Então, depois de pedir muito perdão a Deus, agora eu podia voltar e iniciar um ministério puro e santo na presença de Deus. Retornei então a Damasco, mas eu confesso a vocês, não estava nada fácil para mim. Porque quando eu começo a demonstrar aos judeus ali em Damasco que Jesus é o Messias, todos queriam era me matar. Imaginem só. E eu tive até que fugir de Damasco dentro de um cesto, descendo uma muralha abaixo, e vou então agora para Jerusalém. Bom, na minha cabeça ali em Jerusalém, eu imaginava que as coisas seriam mais fáceis. Eu vou explicar melhor a vocês. É muito duro dizer isso, mas quando eu volto para Jerusalém, pensei ser suficiente em mim mesmo. Digo isso porque na minha cabeça eu estava preparado devido a ter um bom currículo, falava vários idiomas. Todos os discípulos de Jesus eram galileus e isso em Jerusalém era visto com desprezo, até um certo preconceito, sabe? Então eu sendo puro sangue, judeu de judeu, com certeza teria maior influência naquela cidade. Além do mais, eu conhecia todos do Sinédrio e era respeitado por eles. Por certo, eles no fundo iriam me atender para as minhas palavras. Sendo assim, eu tinha a convicção que todos os discípulos de Jesus logo me colocaria como um líder ali em Jerusalém. Mas não foi nada disso que aconteceu. E eu vou explicar para vocês. Foi exatamente o contrário. O contrário. Ninguém acreditou na minha conversão. Ninguém queria me receber. Eu estava ficando solitário.
Mas um bom homem chamado Barnabé me acolheu, me apresentou, e então eu consegui começar a pregar Jesus como Cristo em Jerusalém. Nossa, que alegria estava no meu coração poder pregar Jesus naquela cidade. Mas as coisas continuaram complicadas. Nada saiu como planejado. As pessoas estavam me odiando, homens gritando e correndo, querendo me matar de qualquer jeito. Foi tanto tumulto naquela cidade que os discípulos marcaram uma reunião para discutir sobre a minha situação. Imaginem vocês. E decidiram que eu deveria ir embora de Jerusalém e voltar para Tarso. Nossa, eu confesso, tentei resistir, orei a Deus, falei que queria ficar, que tinha um bom perfil para pregar Jesus naquela cidade. Eu tinha certeza que eu iria me destacar ali em Jerusalém. Tenho que confessar uma coisa, eu me senti tão mal. Os irmãos em Cristo não me ouviram. Eu fui como que expulso, levado até Cesareia e de lá para Tarso. No navio eu pensava sobre tudo o que estava acontecendo. E tenho que confessar, que raiva estava em meu coração naquele momento. E meus pais, como eles iriam reagir quando eu voltasse para casa sem realizar o seu sonho de ser um fariseu? Nossa, era uma mistura de sentimentos que habitava em mim naquele momento. Será que meu pai iria me aceitar? Nossa, eu estava muito confuso. Fiz uma longa viagem até Tarso, pensando sobre tudo isso que estava acontecendo em minha vida. Que tristeza estava no meu coração quando ali eu chego em Tarso. Mas eu pensei, logo alguém vem me buscar e eu volto a Jerusalém. Mas se passaram um ano, se passaram 2 anos, se passaram 5 anos. Na verdade, agora já se passaram 10 anos. Mas, como de repente, quando eu já não tinha esperança, estava no anonimato, já imaginava que ninguém se lembrava mais de mim, ocorreu um milagre. Na verdade, Deus nunca me desamparou. Na verdade, Ele estava tratando, era o meu coração. E apareceu ali um homem gritando, de repente: Saulo! Saulo! Eu cheguei na porta e ele disse: me chamo Barnabé. Deus me fez sentir no meu coração de te convidar para uma viagem missionária na Antioquia. Vamos! Oh, que alegria estava no meu coração ao ouvir aquele convite. Quantos anos eu estava ali esperando aquele convite. Imediatamente arrumei minha mochila e parti com ele. Ficamos durante 1 ano pregando a palavra de Deus em Antioquia. Nossa, quantas obras vimos Deus operar. Mas uma que me salta em minha mente foi quando eu pregava para um governador, sabe? Estava pregando com a autoridade de Deus para aquele governador. E o seu assessor, que era um mágico, queria impedir que eu pregasse. O Espírito Santo me dava muita coragem. Eu, movido por aquela coragem do Espírito de Deus, eu fixei o olho naquele assessor, naquele mágico, e pelo Espírito Santo de Deus eu exclamei: até quando atrapalhará o caminho de Deus? Pois ficará cego. Imediatamente fica cego aquele mágico. O governador se converte. O nome de Deus é glorificado. Ocorre então uma grande conversão naquele lugar. E agora eu inicio uma nova carreira no cristianismo, apagando de vez todo o meu passado. Entendi agora que lá em Jerusalém eu realmente não estava preparado, pois era muito soberbo. Mas agora eu entendo que tudo provém de Deus e não de mim mesmo. Eu resolvo então, para ratificar essa mudança no meu coração, fazer uma transformação. Eu mudo então o meu nome de Saulo de Tarso para Paulo. E sabem vocês o que significa Paulo? Paulo significa pequeno.
Pois agora eu entendo que devemos ser servo de Cristo e encarregado dos ministérios de Deus. Somos protagonistas, exercendo a vontade de Deus, mas Ele, somente Ele, Deus, é o ator principal de toda essa história. Mas a caminhada nesse mundo não é nada fácil. Aliás, o próprio Jesus diz que nesse mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. E assim parti de Pafos, e estávamos eu, Barnabé e Marcos, chegando em Pergue, da Panfilha. E acontece algo que me machucou muito, sabe? Marcos nos abandona no meio da missão. Como aquilo doeu. E eu não conseguia entender o porquê ele estava nos abandonando. Mas logo eu desconfiei. Ele estava, por certo, assustado com tantas perseguições que estávamos sofrendo. E, sobretudo, havia também muita doença, muita epidemia que assolava aquelas regiões. Então, eu penso que Marcos retornou para casa da sua mãe em Jerusalém. Isso me soou naquele primeiro momento como uma traição. Já tínhamos tantas pessoas contra nós em todas aquelas cidades, e Marcos agora nos abandonar, naquele momento foi muito, mas muito duro para mim. Mas eu não deixei isso me desanimar, sabe? Continuei viajando, fui então para as regiões de Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Em todos os lugares Deus nos abençoou, e abençoou muito. Ali, pela misericórdia de Deus, ficaram a semente das igrejas, instituídas e com ministérios estabelecidos. E decidimos então retornar. Mas quando os judeus da seita dos fariseus souberam que a obra de Deus avançava, eles vieram de Jerusalém para Antioquia e começaram a colocar dúvida no coração dos convertidos, solicitando que eles necessitavam se circuncidar. E diziam também que eles teriam que guardar toda a lei de Moisés. Oh, que luta! Mas Deus já tinha revelado que é apenas pela fé em Jesus Cristo, que se alcança a salvação. Começou então uma grande guerra. Tinha naquele momento uma guerra então estabelecida entre a graça e a lei. Então todos se reuniram em Jerusalém para um grande concílio, para resolver de vez essa polêmica e saber se os gentios, ao se converter ao cristianismo, teriam que adotar algumas das práticas antigas da lei. Iniciou então essa grande reunião. Eu defendi arduamente a tese de que, ao levar o cristianismo a outros povos, não deveria exigir a circuncisão desses novos cristãos. Ali estavam ministrando as suas convicções Pedro, Tiago e também Barnabé. Então o apóstolo Tiago falou e concluiu aquele concílio com as seguintes palavras: eis porque pessoalmente julgo que não se devam molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. E essa decisão então foi enviada a todas as igrejas. Quão feliz ficou meu coração com essa decisão, pois agora todos saberão que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pois a lei, promovida por esses líderes do judaísmo, que com preceitos judaicos sem vida, só condenam, acusam e apontam o dedo, sem nenhuma misericórdia, é mais uma vez vencida, pelo ministério do Espírito, a dispensação da graça de Jesus Cristo, onde a salvação está disposta a todos. Bom, mas agora é hora de voltar para a obra missionária. Barnabé então me convida, e muito me alegrei
E até já tínhamos feito alguns planos para a viagem, pois sabíamos que viria tempo de lutas, mas sabíamos também que Deus iria, como sempre, operar sinais e maravilhas. Mas quando Barnabé me fala que Marcos, aquele que nos abandonou, estaria na viagem, meu coração se fechou. Ele se trancou na hora. Como eu iria confiar naquele que no meio da guerra, da batalha, nos abandonou? E discutimos de tal forma que não seria possível continuar a nossa parceria. Mudei então de companheiro e agora eu viajo não mais com Barnabé, mas sim com Silas. E vamos para Macedônia, na região do Ocidente. Olha, eu particularmente já esperava que não seria nada fácil. Eu tinha certeza disso. E veja o que me aconteceu. Eu fui preso em Filipos, perseguido em Tessalônica, expulso em Bereia, tentaram me calar em Atenas, isso sem eu falar em Corinto, e falaram que eu era uma farsa. Mas Jesus nunca me abandonou. Ali Deus me deu de escrever 2 cartas aos Tessalonicenses, e depois de 1 ano e meio Deus me enviou para Éfeso, onde tinha um templo de Diana. Ali era um centro administrativo do Império Romano na Ásia, a maior cidade portuária do Egeu, a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Naquela época, ali tinha aproximadamente 300 mil pessoas. Ali também havia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade para aproximadamente 25 mil pessoas. Era uma cidade extraordinária, mas totalmente contaminada pela idolatria. Era, na verdade, uma cidade cheia de feitiçaria, mas pela graça de Deus as pessoas estavam se convertendo e estavam aceitando a Jesus como Cristo. Mas isso, como sempre, causou um grande ciúme a todos naquela cidade que perseguiam a Cristo. Ali era vendido por alguns artesãos uma miniatura da chamada deusa Diana, que era para eles uma rainha, uma deusa da lua e da caça. Mas as pessoas estavam abandonando e não compravam mais aquela idolatria. E estavam até queimando os livros de bruxarias nas praças. O povo estava totalmente esquecendo da tal Diana. Porém, os comerciantes, eles possuíam uma espécie de sindicato. E eles se reuniram e o líder deles, chamado Demétrio, gritava para todos na praça pública: Senhores, vocês bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvi que não é só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Este tal de Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser até mesmo destruído. E onde fica a majestade que toda a Ásia e todo mundo veneram aqui? Isso causou um grande alvoroço naquela cidade. Uns até eram ao meu favor, enquanto muitos estavam a favor de Demétrio. De tal modo que durante 2 horas uma grande multidão gritava: Salve Diana, rainha dos Efésios! 2 dos meus companheiros foram levados à força para dentro do teatro. Eu fiquei desesperado naquele momento. Também eu queria ir,
mas alguns me seguraram, alguns me impediram. Na verdade, corremos grande perigo, mas a graça de Deus nos salvou mais uma vez, e todas aquelas pessoas nos libertaram. Então eu fiquei ali por 3 anos, e ali eu escrevo 2 cartas a Timóteo e 2 cartas à igreja de Corinto. Mas devido a todo esse tumulto, sinto de partir para a Macedônia e escrevo a carta aos romanos. Vou para Cesareia e de lá para Jerusalém, onde chego e sou preso. Novamente começam a me perseguir. Me acusam, conspiram para me matar, mas pela misericórdia de Deus, o comandante descobre que queriam me matar e ele me leva dali para a Cesareia Marítima, onde fico lá por 2 anos sendo acusado pelos judeus. Agora é um ano político. Na verdade, é um ano de troca de governo. Os judeus, eles são muito astutos. Os judeus, através do Sinédrio, buscam então nesse momento uma aliança política. Na verdade, eles sempre estavam tramando para me matar. Imagine, eles queriam fazer uma aliança política agora para me levar a Jerusalém, para aí sim me matarem no caminho. Mas Deus me deu uma estratégia. Eu tinha um título, sabe? Um título da cidadania romana, que eu herdei de meus pais. Então, eu solicito para ser julgado em Roma. E eu digo: se de fato eu sou culpado de ter feito algo que eu mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. E assim eu fui enviado para César, em um navio. E logo quando eu saí, Deus já havia me alertado as inúmeras dificuldades que enfrentaríamos. Bem, na verdade eu até tentei advertir o centurião e falei: amigos, vejo que a navegação não será nada fácil. Não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio, como também à carga, mas ainda também às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao mestre daquele navio do que o que eu dizia. Bom, no meio do caminho veio uma grande ventania. Atiramos então fora toda a carga. No 3º dia, atiramos para fora os acessórios do navio. Todos já estavam fracos, porque nada comiam há dias. Mas durante a noite, quando eu estava no meu aposento, sobreveio-me um anjo, e era um anjo de Deus que me falou: não temas, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Transmiti então imediatamente aquela revelação de Deus para todos ali naquele navio. Amigos, coragem! Eu confio em Deus que há de acontecer como me foi dito. Não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Já estávamos na 14ª noite e passando no mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra e eles queriam soltar para fora do navio, mas eu rapidamente os adverti: se não permanecerem no navio, não podereis ser salvos. Então todos aqueles escutaram agora minhas orientações e ficaram. Apesar de estar ali vivendo naquele navio como um carcereiro, eu podia ver a bondade de Deus comigo e percebia que todos ali já estavam me colocando até mesmo como um líder daquele navio. Tamanha era a bênção de Deus na minha vida.
encorajei a todos. Na verdade, como um líder que Deus me colocava, estavam todos ali escutando as minhas orientações. Então eu falei: comam alguma coisa. Já faz hoje 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Comam para que não adoeçam de fraqueza, porque nenhum cabelo de alguém de vós aqui perecerá. Com isso, todos voltaram a ficar animados e puseram-se a comer. Bom, no navio éramos ao todos 276 pessoas. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio e atiraram todo o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia, o navio encalhou. Uns foram até a terra em tábuas, outros em cima de destroços, de modo que todos conseguiram chegar à terra. E na verdade todos sãos e salvos. E a palavra de Deus mais uma vez se cumpriu na minha vida. Descobrimos então que a ilha se chamava Malta, e os malteses fizeram uma grande fogueira para nos aquecer. Oh, que alegria ficamos! Mas pasmem vocês, quando vou pegar um pouco de madeira seca para jogar e alimentar aquele fogo, uma serpente pica na minha mão. Todos então ficaram assustadíssimos. Eu conseguia até escutar alguns dizendo: sem dúvida, este homem é homicida, pois ele, tendo escapado do mar, a justiça agora não o deixa viver. Eu, porém, sacudindo aquela víbora no fogo, não sofri mal algum. Diziam assim os malteses: eu iria inchar. Eles já tinham visto diversas pessoas serem picadas por aquelas víboras e nenhum sobreviveu. E diziam assim, cochichando uns aos outros: já já ele vai cair morto. Oh, mas que paz estava no meu coração! Eu, na verdade, estava debaixo da palavra de Deus, que me revelou lá naquele navio que eu chegaria em Roma. Então nenhum mal chegaria à minha tenda para causar a minha morte. Oh, os malteses então, depois de esperarem muito, mas muito tempo, e já estarem perturbados, vendo que nenhum mal acontecia comigo, mudaram de discurso. Eles começaram a dizer agora: ele é um Deus, ele só pode ser um Deus. Como que ele não morreu ainda? Mas, na verdade, eu não era um Deus. Na verdade, eu era e sou um servo de Deus. Deus não me desamparou, sabe? Mais uma vez, Ele sempre esteve comigo, fazendo com que todas as coisas cooperassem para o bem daquele que serve a Deus. Ali, pasmem vocês, Deus não operou somente o milagre da cura da picada da víbora em mim, como também quando eu orei para o prefeito daquele lugar, que estava muito doente. Na verdade, ele já era um moribundo à beira da morte. Mas após a oração, ele foi curado, e muitos enfermos ali foram também curados. Mas após 3 meses, ali naquele lugar, me enviaram então a Roma, porque assim era a vontade de Deus. E a mão de Deus dirigia de todos aqueles que confiam em Deus. Chego então em Roma, preso, e ali eu escrevo a carta aos irmãos filipenses, porque podem prender o nosso corpo, mas não o espírito que habita em nós. E ali prego para toda a guarda pretoriana e demais membros do palácio. E quando trocava de turno a guarda e vinha me vigiar ali novos guardas, eu novamente pregava Jesus como Cristo para eles. Imaginem vocês, que ironia!
toda a casa do imperador sendo evangelizada. E Nero não sabia de nada, mas Deus estava convertendo todos dentro de seu império. Isso foi durante 2 anos e todos ali estavam já conhecendo a Jesus Cristo. Continuo a escrever cartas ali na minha prisão. Escrevo ali de Roma aos Efésios, Filipenses, Colossenses. Escrevo também a Filemon sobre o meu filho na fé, Onésimo, que gerei aqui na prisão, pregando a ele Jesus como Cristo. Mas no meu coração eu confesso a vocês, eu desejava rever os irmãos e orei muitas as vezes pedindo para sair da prisão. E Deus, no seu tempo, Deus atendeu o meu pedido. Mas não saí para férias, saí na verdade para pregar o Evangelho. E continuo viajando e escrevendo a primeira carta a Timóteo, escrevendo a carta a Tito. Mas a prova para o cristão é dura. E no ano de 64, Roma pega fogo durante uma semana. E os 14 bairros de Roma, 10 deles são totalmente destruídos pelo fogo. Dos 14 bairros, 10 são totalmente destruídos. Imagine vocês, dos que sobraram, são bairros que tinham muitos judeus e cristãos. Era tudo que Nero precisava para acusar os cristãos do incêndio. E começa então aquela acusação e uma perseguição árdua contra todos nós. Que tristeza! Que tristeza ficou a minha alma. Confesso a vocês, muitos irmãos são queimados vivos. Que momento difícil estávamos passando naquele lugar. Muitos de nossos irmãos cristãos foram jogados nas arenas para os leões. E eu sou procurado e caçado como líder dos cristãos. E agora eu fui preso. Eu sou preso e estou aqui em uma masmorra fria e insalubre, jogado em uma prisão imunda. Quanta perseguição estávamos sofrendo. Eu tenho que confessar para vocês que era um momento muito difícil para mim, dentro dessa prisão imunda, mas por bondade de Deus, entretanto, Deus era comigo aqui dentro do cárcere e permitia que eu escrevesse a minha última carta. E aqui eu estou escrevendo a minha segunda e última carta a Timóteo. E assim estou escrevendo. É bem verdade que eu estou fraco. Eu estou pobre financeiramente. Eu estou velho, sentindo frio, com roupas velhas aqui. A bem da verdade, estou de certa forma abandonado. Mas eu não parei a obra no meio do caminho. Eu não desisti quando fui perseguido. Eu não negociei os meus princípios. E eu não abandonei a Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo foi que nunca me abandonou. Na verdade, estou finalizando essa carta, mas tenho que deixar escrito: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Hoje eu posso garantir a vocês: valeu a pena viver na presença de Deus. Valeu a pena viver para a glória de Deus nesse mundo. E sabem, o chamado para realizar a obra de Deus não garante uma vida fácil.
e muito menos uma vida sem problemas aqui na terra. Mas saibam todos vocês como é bom sentir a presença, sentir o amor de Deus, sentir a bondade de Deus em nossos corações. Todos os dias. Mas prestem atenção no que eu aprendi. Isso não significa que servir a Deus não vai significar lutas constantes. E por sinal, muitas lutas eu passei. Mas eu tenho a certeza que as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Sim, estou chegando no final da minha carreira, estou aqui nessa masmorra e eu posso confessar a vocês, eu tive muitos aprendizados, mas um grande aprendizado eu vou compartilhar com vocês agora. A igreja não é como os grandes festivais romanos, onde pessoas entram pobres e saem ricas naquelas apostas. Mas a igreja de Cristo, na bem da verdade, é um grande hospital, que entramos aqui feridos e saímos curados. Entramos analfabetos e saímos alfabetizados com a palavra de Deus para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja em vosso coração. Amém.